Acabei, um belo dia, depois de 5 anos de formada, esses médicos viraram para mim e falaram assim, olha, eu vou fechar a Sano, vou vender a Sano, eu não dou conta mais. Aí eu falei, gente, eu vou comprar essa tal de Sano aí, que eu já conheço desde sua abertura. Eu acho que eu vou comprar essa empresa desses médicos. E aí eu peguei, conversei com os médicos lá e falei, olha, vocês me vendem isso aí, então eu vou comprar essa empresa. E na época, gente, assim, sempre tive essa turma como um exemplo para mim. Eu acho que uma coisa muito legal, sempre com todo respeito ao profissional médico, mas assim, sempre o médico é o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, às vezes parecia que era algo mais distante, profissionais mais distantes ali do médico. E graças a Deus eu encontrei pessoas assim que me trataram de igual para igual, que sabiam me respeitar. Quando a gente fala nessa questão multidisciplinar, né, de você saber até onde você pode ir, respeitar a opinião do outro e a experiência da outra pessoa, que vai agregar e realmente vai fazer gestão de verdade. Porque hoje a gente fala tanto de programa de gerenciamento de risco, né, programa de gestão. E aí, o que é essa gestão? A gestão, para mim, é trabalho integrado, é trabalho multidisciplinar. Esse sim vai fazer diferença no processo dentro da área de segurança e medicina do trabalho. Acabou que depois eu adquiri a empresa, fiz arquitetura, me tornei arquiteta, porque eu falei, cara, tem gente que fala assim, nossa, mas ela é doida, né? Ela é fisioterapeuta, ela é arquiteta, engenheira de segurança, o que uma coisa tem a ver com a outra? Só que as pessoas nunca pararam para pensar que ergonomia e arquitetura tem muito a ver. Sim. E dentro, então, de um foco de empresas, você chega dentro de uma empresa na hora de fazer uma análise ergonômica do trabalho. Você tem uma visão muito mais ampla da... Exatamente. E aí as pessoas falam assim, nossa, ainda engenharia de segurança. Eu falei, gente, peraí, ó, eu tenho a formação de fisioterapia, então na hora de identificar esses casos de Lerdort, eu vou ter uma facilidade, graças a Deus. Não sou a expert, mas diante do que eu vivi, do que eu estudei, eu tenho um conhecimento bom nisso. Agreguei a arquitetura, porque hoje eu entro dentro de um ambiente, eu analiso o layout daquele ambiente, não só mesa, cadeira, mas eu analiso aquele ambiente como um todo com a visão de um arquiteto. O que eu poderia, dentro da arquitetura, melhorar esse ambiente de trabalho, esse equipamento e essa máquina, que é uma coisa que a gente discute o tempo todo na nossa área de segurança do trabalho. Eu falei, gente, a engenharia de segurança, você estuda o quê? As normas regulamentadoras. Então, eu consigo hoje, dentro da minha área, integrar as três. E aí, hoje eu sou uma brigona, eu brigo com médico, eu brigo com engenheiro, eu brigo com advogado. Olha aí, pô. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Estamos no ar com mais um podcast Elas na Proteção, o podcast da revista Proteção que traz mulheres da área da saúde e segurança do trabalho que tem impactado o nosso país há tanto tempo com suas ações prevencionistas, protegendo trabalhadores em todo o território nacional. Nós estamos aqui nos estúdios da AnimaSeg, graças aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas e, claro, a revista Proteção, que é a nossa razão de existência. Eu sou sua host, Fabiana Raulino, e vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos louros, um pouquinho abaixo do ombro, hoje jogados para frente, através do meu ombro esquerdo. Estou com uma blusa verde, com uma gola estranhíssima e com um blazer preto. Claro, com meu costumeiro sorriso, com grandes dentes e felicíssima, porque estou com duas mulheres tão legais, tão extraordinárias e feliz de passar a bola para ela, a minha querida co-host, Fernanda Neto. Oh, minha querida. Tudo bom, minha amiga? Adorei o amarelo. Hoje eu tô... Esse seu lenço, se ele sumir, você já sabe na casa de quem eu falei, esse meu lenço que já tá um pouco famoso, eu já usei algumas vezes, mas eu tenho que cuidar, porque senão ela leva embora mesmo. E eu tô sempre muito feliz e honrada de estar aqui com você, querida, né? Conversando com mulheres incríveis. Hoje a gente tem uma que vai dar o que falar. E ela é muito legal, ela né? é demais, ela vem com a melhor mistura cultural, né? E começa a falar. Mas antes de eu falar dela, deixa eu me áudio descrever. Senão a gente se perde. A gente se empolga, a gente já se empolgou com ela aqui nos bastidores. Bom, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo castanho, na altura, um pouquinho para baixo da orelha, chegando perto do ombro. Lateral esquerda tem um raspadinho rebelde. Eu estou usando acessórios, brincos, colar, anéis de prata, uma blusa amarela, que a Fabi já anunciou, com um lenço que ela
tá querendo levar embora, preto, com detalhes amarelos e laranjas. Eu adoro. E vamos voltar a falar dela, né? Que hoje ela vai dar o que falar. Vamos voltar a falar dela. Ela que está à frente da Sano, que é uma consultoria de engenharia e medicina de segurança. Engenharia de segurança e medicina do trabalho. E como pode, né? Fisioterapeuta, fez arquitetura e não para de estudar. Assim, Engenharia de segurança. Engenharia de segurança do trabalho, tem a consultoria Sano, tá na frente como diretora, é uma pessoa que já formou diversos profissionais, fala em profundidade sobre várias temáticas e, puxa vida. E a maior qualidade é ser uma mulher incrível. Aliás, a maior qualidade, além de ser uma mulher incrível, é que ela vem com aquela mistura mineira nordestina que deu um tempero único para nossa querida Michele Vieira de Carvalho. Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas, obrigada. Eu tô achando que vocês ganharam algum dinheiro para poder falar tão bem de mim assim. Bom, deixa eu dar as minhas características. Eu sou branca, de olho castanho, estou aqui com uma blusa branca, calça preta, um blazer preto. Estou usando aqui peças aqui de semijoias aqui, da cor dourada. Bom, essas meninas aí, eu acho que elas andaram realmente ganhando alguma coisa aí para me elogiar tanto, assim, falar tão bem de mim. Mas agradeço muito o convite. Espero que essa minha participação de hoje aí ilumine muitas mulheres a se envolverem na área de segurança e medicina do trabalho e continuarem nossa luta dentro da nossa área, que não é fácil para ninguém, né? É isso aí. E durante a gravação já iluminou duas. Oh. Querida Michele, queria que você contasse para o pessoal quem você é, explicasse um pouquinho sobre a sua trajetória, desde lá pequenininha, nessa mistura maravilhosa, as escolhas que você foi fazendo e como você chegou na Físio e como você foi para segurança do trabalho. Então, assim, eu sempre me imaginei sendo uma profissional da área de saúde, desde pequenininha. Eu era uma criança cheia de alergias, muito problemática com saúde, com alergias, né, asma, enfim. Nossa, e eu faz mini médicos, né? E eu falava assim, gente, eu vou ser uma profissional da saúde. Também. Inicialmente eu cheguei e falei assim, ó, eu quero fazer medicina, mas a minha família foi uma família de professores. E naquela época, mulher, quando ela ia para o mercado de trabalho, ela tinha que ser professora. Não se falava em outra profissão para mulher. Principalmente na família que eu vinha de família mineira com paraibano. Já riram aqui, brincaram bastante, porque eu sou brasiliense, misturada aí. Fui criada no Paraná, mas era isso. A família do meu pai, tanto quanto a família da minha mãe, eram família onde quando as mulheres saíam para o mercado, saíam como professoras. Então, eu sofri uma pressão muito grande para ser da área educacional, não que até hoje eu não ministre algumas aulas, alguma coisa voltada para a nossa área de saúde. E aí eu meio que eu fui a ovelha negra, eu bati de frente, falei, não quero ser professora, com todo respeito a todos os professores, e até hoje eu sou professora também em alguns módulos aí na medicina do trabalho e na engenharia de segurança do trabalho. Mas eu falei, eu quero atuar na área de saúde, eu quero atuar na medicina, eu quero fazer medicina, só que éramos 3 irmãos. E naquela época a gente não tinha essas possibilidades que se tem hoje para você poder formar em medicina, as faculdades que você tem. Eu vim embora do Paraná para Brasília só tinha um UNB. E durante muito tempo foi assim. Sim. E acabou que eu cheguei a passar para enfermagem, para farmácia, na UNB, mas eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero lidar com o paciente, eu quero fazer alguma coisa voltada para ajudar o paciente, ajudar pessoas. E surgiu o primeiro curso de fisioterapia, na época, na Universidade Católica de Brasília. E eu sou desse primeiro curso, dessa primeira turma de fisioterapia. Comecei a fazer fisioterapia, comecei a gostar muito do curso, e eu falava que eu ia atuar na área de neuro, porque eu adorava lidar com essa galera mais velha, e principalmente idosos. Só que surgiu uma possibilidade de desenvolver um projeto no Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho da universidade. Que culpa foi e eu me feito inscrevi para esse projeto. Tá trabalhando pra gente o tempo todo. A gente aqui não sabe, né? Todo mundo diz que coincidência é o jeito de Deus permanecer anônimo, né? Não, e é o que eu falo. Às vezes, a gente está numa faculdade e o estudante, normalmente, ele foca numa coisa só. E vai, né? E ali, infelizmente, é quando ele se frustra muitas vezes.
Por quê? Porque ele deixa de enxergar outras oportunidades. Eu acho que quando a gente está na universidade, a gente tem que pensar a universidade como um leque. É mais redes e menos paredes. Exatamente. A gente tem que pensar o seguinte, qual a oportunidade que me apareceu? Por que não experimentar essa oportunidade? E foi isso que aconteceu comigo. Eu fui desenvolver um projeto, a gente tem a disciplina de ergonomia no curso de fisioterapia, fui desenvolver um projeto nessa área de Lerdort com os funcionários da universidade. Que legal. E era dentro do Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina no Trabalho. O meu projeto virou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, inclusive voltado para a universidade, com os funcionários na época, onde eu consegui fazer um trabalho epidemiológico. Eu levantava os setores que tinham o maior problema de prevalência e de incidência de casos de Lerdort, separava, individualizava esses setores através de setor, função, né, o número de trabalhadores que estavam afastados, e a gente começava a fazer um trabalho de intervenção. Dentro do SESMIT, a gente já tinha médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, e eu era a única estagiária da ergonomia que eles aproveitaram dentro da disciplina do meu curso. Mas claro. E foi esse meu trabalho, esse conhecimento, esse foi o primeiro contato que eu tive com o Serviço de Engenharia, Segurança e Medicina. Lá eu conheci 2 médicos de trabalho e falaram assim, menina, você é esperta, você é boa, você vai vir trabalhar com a gente. Eu estou abrindo uma empresa de medicina do trabalho, que hoje eu sou dona dessa empresa, mas jamais me imaginei sendo dona da Sano, né? Isso foi em 2002. Olha, você está formando e você vai vir trabalhar com a gente. Você vai trabalhar nessa parte de promoção e prevenção às doenças osteomusculares, principalmente os casos de Lerdort. E eu não me imaginei que isso daria certo. Realmente, eu saí da faculdade, terminei esse estágio. Esse meu TCC serviu para a universidade desenvolver projetos com os funcionários, que na época eram 1.500 funcionários. Você não imagina que dentro de uma universidade você pode ter funcionários adoecidos. E por que não? E foi através desse meu trabalho, a gente identificou as áreas que na época era bibliotecário. Bibliotecário se afastava muito por casos de Lerdort. A área da gráfica. A gráfica da universidade tinha muitos funcionários afastados e nem a universidade tinha essa informação. E a universidade conseguiu ter essa informação através desse meu trabalho. Eu pensei assim, poxa, daqui uns dias eu vou ter que entregar minha monografia e por que não desenvolver algo dentro desse estágio, dentro desse setor que eu estou tendo a oportunidade, que é a área de segurança e medicina do trabalho. E assim aconteceu. Eu terminei o curso, já fui fazer um curso aqui em São Paulo, na época, em 2003, na área de ergonomia. Comecei a trabalhar com esses médicos que estavam abrindo a Sano, Medicina do Trabalho. E nisso fui desenvolver projetos em área de laboratório. Essa época de 2003 tinha muito curso bom de ergonomia. Tinha. Nossa, muito. Não era tão pulverizado. Então, os poucos profissionais que ensinavam, assim... tinha uns cursos muito, muito bons. Não, e olha, eu vou te ser bem sincera, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, porque Brasília, Distrito Federal, é um distrito novo, né? Uhum. É uma região nova, é uma cidade que tem poucos anos. E, então, assim, a gente ainda tem muita dificuldade até hoje. Tudo que a gente precisa, a gente tem que ou ir para o sul, ou ir para São Paulo, a região do Sudeste ali que vai nos atender. Até para uma calibração de um aparelho hoje, a gente tem que estar para esse lado aqui. E o primeiro curso que eu fiz foi esse curso de ergonomia, onde tinham vários profissionais. Não tinha só fisioterapeuta. Tinha fisioterapeuta, tinha engenheiro, tinha médico, tinha técnico de segurança. É essencial para entender então, o que é ergonomia. Essa equipe multidisciplinar é que eu achei, assim, o máximo. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas, elas acham que só elas sabem, só elas entendem. E quando você está dentro de uma equipe multidisciplinar, a gestão acontece de verdade. Você consegue dividir casos, você consegue separar as coisas de maneira que você separa pela equipe multidisciplinar, mas ao mesmo tempo você tem opiniões diversas de profissionais distintos que vão te dar realmente um trabalho de gestão. E ergonomia é isso, né? Hoje a gente está falando tanto de relações, riscos psicossociais. Os riscos psicossociais estão lá na NR17 há muito tempo, dentro de ergonomia organizacional. Sempre estiveram lá. Sempre estiveram lá. Então, quando a gente começa agora a estudar, todo mundo está naquela situação, vamos estudar, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Eu falei, gente, isso aí já estava lá há muito tempo, desde quando a ergonomia existiu, desde quando a disciplina existiu. Mas vou desabafar mais me. Quando eu fiz o curso de ergonomia, foi em 99 com a Cláudia Rossi. Eu também, tá? Cláudia Namor Rossi.
dentro da Sim, Giroflex? Rossi. Com o Hudson Couto? Não, na verdade, Não, Cláudia? eu fiz com o Hudson depois. Aham. Fiz primeiro com Cláudia. Eu também. 99. Eu tava na faculdade, menina de tudo, pedi pro pai, mostrei ela no jogo. 2003 falei, eu pai. fiz. Aí, ó. E eu fui no 99. 2003. Não, você tá mais velho do que eu, viu? Desculpa. Vou te dizer, 43, É sacanagem. mas o joelho é de 92. Não, eu sou mais Olha, velha que tá ela, gente. embaçado. Eu sou mais velha que Mas vou lhe dizer, Mi, 99 a gente não tinha ainda o manual de aplicação da NR17. Então, cada pessoa que catava aquelas 5 páginas da redação de 1990, ninguém entendia. A gente lia, porque todas as outras NRs, querendo ou não, elas traziam algum parâmetro mesmo, algum número, Sim. ou indicavam uma BNT, Sim. ou indicava CGIH, indicava algum lugar para você ver. Peso. Ó, o peso não pode machucar, hein? Conforto térmico. Ó, pessoal, tá confortável. E aí a gente não sabia muito o que fazer. Então, da década de 90 até 2002, assim, foram muitos e muitos anos de pessoas tentando saber o que era ergonomia. Sim. E como ela começou a ser estudada com os digitadores, até hoje, se você digita ergonomia no Google, o que aparece? Só digitação. Exato. E às vezes, mas assim, você fala, né? Tanto tempo estudando ergonomia e infelizmente a gente ainda vê muito conceito errado, principalmente sobre movimento repetitivo, sobre postura diversificada. E agora que a gente tem que fazer pelo menos análise preliminar dentro do programa de gerenciamento de riscos, infelizmente, o que a gente está observando ainda? Muito conceito errado. Esse conceito do digitador, o conceito da esteira, da época de Charlie Chaplin, e as coisas mudaram. Então, uma coisa que me preocupa muito hoje desse processo ainda, e que, apesar de tantos anos de estudo da ergonomia, é porque a ergonomia agora está em foco. Então, eu brinco, eu falo assim, nossa, gente, eu estudei tanto sobre ergonomia, mas agora que eu estou ouvindo falar que a ergonomia está agora quente, que eu sou né? importante. Agora eu estou começando a ficar importante quando eu digo assim, sou ergonomista. Opa, agora alguém Agora eu não preciso mais explicar o que é isso, né? alguém já sabe Agora o que eu não preciso mais explicar por que eu cobro tanto. Exatamente. E a mesma coisa é essa questão do risco psicossocial. Quer dizer, sempre existiu de alguma forma lá dentro dos conceitos de ergonomia organizacional. Só que agora é que veio à tona. Alguém fez um recorte, falou, esse aqui, ó, vamos olhar para ele agora. Exatamente. E aí tá todo mundo discutindo isso. E se não bastasse, nós ainda viemos numa situação de pandemia, onde já se falava muito sobre a questão do afastamento. Hoje, se a gente pensar, antigamente tudo em matéria de prevalência, o que nós tínhamos? Muitos afastamentos por Lerdort. Principalmente as lombalgias e as lumbagos. Hoje não, o que a gente vê? A gente vê que ainda existem casos, mas a coisa está focada para as doenças psicossociais. Então, em matéria de incidência, hoje, nós temos muito mais casos de afastamento por doenças psicoemocionais do que por Lerdort. E não é à toa, né, que até o termo foi modificado na época, porque nem sempre você tem lesão. Você tem uma afecção, um processo inflamatório que é tratado numa fase inicial. Você lembra? Porque foi tudo na mesma época, né? Então, na minha época, gente que tinha notícias populares, que o povo falava, né? Se torcer, sai sangue. Exato. Nossa, e eu lembro da edição. Ler, sabe? As lesões por esforços repetitivos. E aí, depois, a galera tentou trocar pra Dort. Mas é a mesma coisa que a Xuxa chegar e falar, a partir de hoje não é Xuxa. A partir de hoje é Maria Meneghel. Não teve como tirar o Ler, porque estava muito famoso. E não é à toa que a gente fala. Ler barra Dort. Então, até hoje, se você só falar Dort, as pessoas não vão reconhecer. Não vão. Tem que ter o termo Ler. Só pedir de conseguir mudar de nome. Mas não, e você vê que ele não foi abolido, né? A sigla, ela tá ali do ladinho. Tá do ladinho. Barrinha ali, porque... Pra saber, por causa da fama. Exatamente. Foi o Ler que viralizou. E foi isso, assim, o que aconteceu? Acabou que eu comecei a desenvolver vários projetos de promoção e prevenção para as doenças, em relação às doenças ocupacionais, né, dentro das empresas. Então, assim, programas de ginástica laboral, programas de qualidade de vida, a gente fazia muito trabalho epidemiológico, porque eu acho, assim, que isso é essencial. Eu brinco muito, eu falo assim, gente... Todo mundo, você vai lá, às vezes, num plano de ação, a primeira coisa, você fala assim, desenvolver ginástica laboral no setor. Eu falo assim, gente, mas se você não tem nem dado epidemiológico,
Você vai Você saber nem o que está sabe, atingindo. né, qual o setor que tem maior número de afastamentos, você não sabe qual é a função, qual o motivo, como é que você já vai criar uma ação de ginástica laboral. Então, eu brinco muito, eu E faço vai assim, servir gente, para quem, né? eu falo, Porque uma hora eu ainda vou resultado, escrever né? um livro sobre isso, porque ginástica laboral por si só, ela não vai funcionar se você não conhecer realmente a realidade da empresa, se você não souber qual o setor, qual a função, qual é a área que mais afasta, que mais gera E acidente de precisam trabalho. parar de colocar a ginástica laboral como solução. Exatamente. Né? Porque solução é você tirar o problema. Se Exato. você a não solução tem tá o no ambiente de problema trabalho, né? e Não tá. coloca só a ginástica laboral e ela não está tirando o E problema... ela não vai funcionar. Não vai funcionar. Em 12 meses ali, ó, é fofoca, é novidade dentro da empresa, vai ter os reclamões, vai ter os que vão fazer, vão ter as pessoas que vão se divertir fazendo a ginástica laboral, mas em 12 meses você vai ver que a coisa não funciona mais. Por quê? Porque se perdeu o estímulo, porque tem outras coisas pré-existentes, igual, por exemplo, a gestão organizacional, a ergonomia organizacional. Se você tem um ambiente de trabalho que você tem problemas com o chefe de relacionamento, você tem dificuldades de relacionamento até entre colegas, como é que você vai implantar a ginástica laboral ali? Para quê? Não vai resolver o problema. E aí, o que aconteceu comigo? Eu comecei a desenvolver vários projetos nessa área, acabei um belo dia, depois de 5 anos de formada, esses médicos viraram para mim e falaram assim, olha, eu vou fechar a Sano, vou vender a Sano, eu não dou conta mais. Aí eu falei, gente, eu vou comprar essa tal de Sano aí, que eu já conheço desde sua abertura. Eu acho que eu vou comprar essa empresa desses médicos. E aí eu peguei, conversei com os médicos lá e falei, olha, vocês me vendem isso aí, então eu vou comprar essa empresa. E na época, gente, assim, eu sempre tive essa turma como um exemplo para mim. Eu acho que uma coisa muito legal, sempre com todo respeito ao profissional médico, mas assim, sempre o médico é o médico, o fisioterapeuta, o nutricionista, às vezes parecia que era algo mais distante, profissionais mais distantes ali do médico. E graças a Deus eu encontrei pessoas assim que me trataram de igual para igual, que sabiam me respeitar. Quando a gente fala nessa questão multidisciplinar, né, de você saber até onde você pode ir, respeitar a opinião do outro e a experiência da outra pessoa, que vai agregar e realmente vai fazer gestão de verdade. Porque hoje a gente fala tanto de programa de gerenciamento de risco, né, programa de gestão. E aí, o que é essa gestão? A gestão, para mim, é trabalho integrado, é trabalho multidisciplinar. Esse sim vai fazer diferença no processo dentro da área de segurança e medicina do trabalho. Acabou que depois eu adquiri a empresa, fiz arquitetura, me tornei arquiteta, porque eu falei, cara, tem gente que fala assim, nossa, mas ela é doida, né? Ela é fisioterapeuta, ela é arquiteta, engenheira de segurança, o que uma coisa tem a ver com a outra? Só que as pessoas nunca pararam para pensar que ergonomia e arquitetura tem muito a ver. Sim. E dentro, então, de um foco de empresas, você chega dentro de uma empresa na hora de fazer uma análise ergonômica do Você tem uma trabalho. visão muito mais ampla da... Exatamente. E aí as pessoas falam assim, nossa, ainda engenharia de segurança. Eu falei, gente, peraí, ó, eu tenho a formação de fisioterapia, então na hora de identificar esses casos de Lerdort, eu vou ter uma facilidade, graças a Deus. Não sou a expert, mas diante do que eu vivi, do que eu estudei, eu tenho um conhecimento bom nisso. Agreguei a arquitetura, porque hoje eu entro dentro de um ambiente, eu analiso o layout daquele ambiente, não só mesa, cadeira, mas eu analiso aquele ambiente como um todo com a visão de um arquiteto. O que eu poderia, dentro da arquitetura, melhorar esse ambiente de trabalho, esse equipamento e essa máquina, que é uma coisa que a gente discute o tempo todo na nossa área de segurança do trabalho. Eu falei, gente, a engenharia de segurança, você estuda o quê? As normas regulamentadoras. Então, eu consigo hoje, dentro da minha área, integrar as três. E aí, hoje eu sou uma brigona, eu brigo com médico, eu brigo com engenheiro, eu brigo com advogado. Olha a importância que tem você preparar a sua narrativa de apresentação. E ela já tinha empresa enquanto fazia tudo isso. Porque chegar e falar, eu sou empresária, as pessoas, elas não têm muita paciência para ouvir o storytelling de quem você é. Não tem. E você precisa entregar 2, 3 palavras. Quando você entrega 3 profissões... Eles não sabem o que fazer com isso, eles não sabem montar na cabeça deles, porque tem as caixas. Exatamente. Em qual caixa você tá? Eu não tô em caixa nenhuma, eu furei todas. Eu criei um método, eu criei uma linha de raciocínio para ser multitasking plural dentro da área. E como formação não é profissão, as pessoas elas ficam buscando na formação aquele quadradinho. onde elas se Mas porque as perdem. pessoas acham que formação é profissão, né? É E uma coisa E linear que não é. Especialmente, porque nós duas temos formações bem Muito similares. Eu não fiz arquitetura, mas eu fui, por exemplo, para o mestrado em engenharia de produção. E agora estou no doutorado em inteligência artificial.
povo me olha como se eu estivesse sofrendo de esquizofrenia. Mas é isso. E aí tem que tomar cuidado, porque tem vezes, por exemplo, dependendo do evento que eu vou, dependendo do que eu vou fazer, eu não entrego todos os elementos do meu currículo. Então eu vou falar de inteligência artificial, A fisioterapeuta some. Some, porque senão desvia, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ergonomia, eu fazia bobagem de jaleco. Todo mundo começava a falar pra mim, tá doendo aqui. E isso tá doendo aconteceu ali. comigo, ó. Muitas vezes, das pessoas me pararem depois do final do treinamento do curso, ficar lá fora. Mas, doutor, me fala aqui, eu tenho aqui um cisto sinovial, o que os outros fazem, né? Eu falo, opa. O que vocês fazem? Isso é verdade. Mas, assim, você sabe o que eu acho legal, Fabi, assim, é que realmente a gente pulou a caixinha. Que lindo. E eu acho que é isso que esses jovens de hoje, principalmente as mulheres, entendeu? Tem que começar a ver que existem outras portas, existem outras oportunidades. A frustração, ela vai acontecer sempre, gente. Nós, mulheres, então, a gente se frustra quando a gente levanta de manhã cedo. Ainda mais quando a gente é mãe, esposa, dona de casa, e a gente realiza uma série de atividades Já durante o acorda dia. frustrada. Eu já me acordo sentada e falo assim, gente, hoje eu vou fazer quantas profissões por dia? Hoje eu vou ter no mínimo, né? Esposa, dona de casa, mãe, auxiliar de professor, empresária, estudante, porque a gente não pode parar de estudar, não é não? Enfermeira, auxiliar até do médico, do pediatra lá, que não entende a gente nada, e faz essas mães tudo doidas, e fala, mas o menino tem isso, não, mas o menino não tem não, a senhora aqui é problemática. Eu escuto muito isso de amigas minhas pediatras. E até eu falo assim, gente, até ter que auxiliar o pediatra, entendeu? Os problemas da minha vida, eu tive que auxiliar. Então, é isso. E assim, dizer que as coisas vêm com facilidade, não vem, gente. Não vem com facilidade. É isso que você falou. Você falou assim, nossa, ela foi fazendo tudo isso? Sim. E já esposa, dona de casa, mãe, E filha. foram taxadas de perdida. Você não sabe o que quer, né? Tá Você não caçando sabe qualquer o que coisa. você quer, Tá fazendo tudo exatamente. todo porque ele ainda não encontrou um caminho. Não, ela já encontrou um caminho. É você que não enxerga esse caminho. Não, e outra coisa, olha, você é doida. Quantas vezes, por isso que às vezes eu brinco, você vai, qual a sua profissão? Eu falo, doida. Não, doida. Por quê? Porque até eu explicar exatamente o que você falou, Fabi, até eu explicar por onde eu passei, por onde eu cheguei. E é o que eu digo, nós mulheres temos que ajudar outras mulheres. Entender que é fácil, não é. Entender que vão vir obstáculos, vão. Entender que nós somos cobrados para casar, para ser esposa, para ter filho. Se não tiver filho, vai ser cobrado para ter filho até a hora de ir pro caixão. Por que você não teve filho? Aquela coisa toda. Se você não casou, por que você não casou se você tiver um, por que você não teve o por que você segundo? não teve o segundo? Mas, olha, mas a família é tão bonitinha. Por que não fez mais um? Eu falei, Não quer mais um? é difícil, né? Ele não quer um irmão? Tô tentando, é difícil. E eu brinco muito, e agora eu nem sei, porque eu falo assim, gente, até o momento de ser ali a namorada ou o namorado lá do seu excelentíssimo, do seu pai, você tem que tirar um tempo para isso. Então, é isso. Quando a gente acorda e fala, a frustração, ela existe. A cada hora que a gente... Até porque alguma coisa dessa vai falhar ao longo do dia. Não vou dar conta, não vou. E aí vem a culpa, né? E a mulherada se culpa o tempo todo. E a gente tem que mudar. Nós temos que mostrar para nós, mulheres, e elas na proteção, eu acho que mais do que nunca, dizer assim, ó, gente, não é fácil para ninguém. A coisa é difícil para todo mundo. Mas a gente tem que se respeitar como mulher, porque às vezes a maior preconceituosa é a própria mulher. Ela não pode ver uma mulher numa situação, ou às vezes assim, dentro da área de segurança do trabalho. A gente vai estar ali lidando, às vezes, com 10 homens, uma mulher, 100 homens, uma mulher. E a gente tem que saber se posicionar, ter a nossa postura. Infelizmente, às vezes vão surgir algumas brincadeiras, algumas coisas inconvenientes, e vão surgir, não adianta a gente fugir disso. Então, a gente tem que saber como se posicionar e como se colocar. E o que eu acho legal, assim, a mulher, isso mudou bastante. Hoje eu digo, né, dentro da formação da área de segurança do trabalho, nós ainda não somos 10%, mas já estamos chegando Já somos 10%. Hoje, já somos quase 10% aí, com certeza. E é difícil, preconceito vai existir, dificuldades vão existir. Às vezes a gente tem um preconceito dentro da nossa casa, com os nossos parceiros. E a gente tem que saber até lidar com isso. Mas você vai estar lá na... Gente, mas olha lá, aquele tanto de... Sim, mas e aí, qual o problema? Desde que a gente se posicione e a gente se coloque. Agora, dizer que é fácil? Não é. Nada vai vir com facilidade. E a gente tem aquela coisa do maternal. Eu acho que o legal que a mulher na gestão, e ela já conseguiu mostrar isso em grandes empresas, grandes indústrias, a sensibilidade dela
facilita muito nessa questão da proteção. Por quê? Porque a gente consegue olhar as coisas de uma forma mais minuciosa. O homem ele é mais racional. Como a mulher é mais detalhista, então, assim, a gente tem isso como algo muito bom para nossa área. Sim. Porque a gente vai conseguir observar detalhes que muitas vezes percebido passam pelo homem. despercebidos. E é totalmente biológico, porque o homem ele tem uma questão de conservação de energia que ele não vai no esforço. Ele resolve e acabou. Sim. Quem vai no detalhe, no perfeccionismo, é a pessoa com características mais femininas, né? E até com um comentário, né? O Elas na Proteção, ele tá na 3ª temporada. E quantas mulheres da proteção ficam sabendo do podcast? Não tem uma que não fala necessário. Porque a gente tá aqui existindo, fazendo mais de 20 anos, né? Só de ergonomia. Pô, só de ergonomia, né? Jogar os cabelos, né? Assim, uma autoridade fazendo coisa, com projetos, trazendo coisas que hoje as pessoas estão tratando como novidade. Novidade. Né? Escreveu na NR e de repente, Olha, não se sabia tornando que tinha. especialistas do dia para a noite, né? Assim. E ainda as pessoas que trabalham com isso um pouco mais de tempo, querendo clamar a autoria, vem só para mim. Então, tem toda uma questão, assim, de construção nesse momento. E o que você traz pra gente é uma lucidez, porque você se posiciona no mundo, Michele. Sabe? Michele Meira de Carvalho. Mas Tô eu incomoda. aqui, Não tem dúvida. empresária. Inclusive, isso que ela falou do preconceito estar entre nós Nós, mulheres, incomoda principalmente outras mulheres. Isso Sim. a gente percebe quando a gente se posiciona. Cria essas camadas pra gente ir quebrando barreiras e paredes. E aí, quando você fala, chego lá, e você só pode falar para outra, vem junto, ela faz. Chegou lá de que jeito? Essa daí é. Então, a gente tem isso muito. E eu falo que essa comunidade, para mim, também faz esse sentido a gente tem que ser rede uma da outra. Sim. Se a Michelle chegou lá, deixa eu colar lá na Michelle, né? E vamos juntas agora quebrar uma próxima parede, porque a próxima fase o vilão é mais difícil. Não, e não criticar, né? Exato. Porque o que acontece? É isso que a gente fala, o preconceito maior está na própria mulher. Porque ela começa a criticar a outra e fala assim, nossa, mas você deixou... Eu escutei quando a minha filha era menorzinha, a Duda está doente porque ela trabalha demais. A Duda está doente porque ela se ausenta muito e deixa a menina na mão Ninguém dos fala outros, isso na de mão um pai, né? Ninguém fala de um pai. É verdade. Então, assim, gente, nesses 23 anos, o que eu já escutei de amigas, de mulheres... E é isso, dura que são outras críticas mães. de mulheres, de outras mães. Mas como assim? Você trabalha tanto, como é que você dá conta de tudo isso? Eu falo assim, nem eu sei, mas eu também não dou. Todo preciso dar conta de tudo. Gente, Não sou obrigada. Vou contar babadaço, fofocaça. Estou participando de um grupo de ergonomia, sem grandes detalhes. E aí, uma pessoa comenta que a tal ergonomista fica vendendo os cursos numa linguagem que eu não acho ética. Ela falou Falei, alguma vai coisa ter uma errada? consultoria e vai tentar ficar fazendo carinha de Mona Lisa. A gente tem que vender. Sim. Quando a gente tem uma consultoria, se você não vende, não é CLT. Você fica lá lixando tua unha e no final do mês acontece alguma coisa. Consultoria, ainda mais hoje, que tem mercado digital, que você tem uma tática para chegar nos clientes e vender o seu produto, você tem que pôr sua cara, você tem que pôr sua marca, você tem que vender. E você Deixa tem que a se mina. posicionar. Nossa, lancei a hashtag, hein? Deixa a mina. Deixa a mina. Sabe? Deixa ela fazer. Ela tem a linguagem dela de venda e, honestamente, assim, tá vendendo o curso dela, começa a incomodar porque vende um monte. Aí é que tá o ponto, talvez, né? Ela tá vendendo e eu não. E aí, E a outra não, né? Com certeza. A outra tá achando que tá fora do mercado. E, na verdade, ela tá tão focada ali na caixinha em incomodar os outros que ela tá deixando de ver as outras oportunidades que podem estar aparecendo para ela. Exatamente. Não é Ai, gente. verdade? Exatamente. adoro Michelle só existindo. Só jogando. Bom, aí, vamos ouvir mais história dessa mulher, que ela é boa demais. Eita, Michelle. Aliás, boa a gente demais. podia ouvir a história Boa agora, demais. né? Bora O que você chamar? acha? Bora? Chama Bora. aí. Chama Vamos a lá. vinhetinha. Então, já que Michelle trouxe várias histórias já pra gente, já deu aquela esquentada, tá todo mundo já sabendo que vem coisa boa. A gente tá com calor A nordestino. gente vai chamar E aquele mineiro. quadro que é o Conta Pra Gente. Aquele quadro que você conta uma história, um perrengue, algo marcante, sei lá, alguma coisa de impacto, ou que você queira compartilhar. Não precisa ser grandiosa. Quando a gente fala assim, as pessoas ficam meio, né? Precisa ser verdade. algum quadro grandioso? Não.
algo que você queira compartilhar, que você acha que vai fazer sentido, que pode ajudar quem está ouvindo a gente a refletir, enfim. É só escolher uma história. Escolher uma história da sua vida para contar pra gente. Então vamos chamar a vinheta do quadro Conta Pra Gente. Vou contar aqui, então, uma história para vocês, assim, de uma situação onde eu fui convidada para dar um treinamento numa empresa. E o que acontece? Eles me falaram sobre um tema, eu preparei esse tema e quando chegou lá, algumas pessoas chegaram em mim e falaram assim, não, porque a gente está passando aqui por uma situação e tal, agora, né, a gente está tendo alguns funcionários aqui afastados por questões emocionais e a gente queria que você falasse um pouco disso. E eu falava assim, gente do céu, preparei aqui altos slides sobre saúde ocupacional, né, prevenção, as doenças, e ela vem me falar aqui agora sobre psicoemocional, porque tá na moda, por causa da pandemia. Aí eu peguei, olhei bem pra cara daquela galera, e a maioria no auditório eram mulheres. A maioria no auditório eram mulheres. Eu falei assim, bom, gente, então tá. Olha, eu vim aqui para falar para vocês sobre um pouquinho, né, sobre saúde ocupacional, segurança no ambiente de trabalho e tal, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre as questões emocionais, sobre os riscos psicoemocionais, sobre a nossa vida, como eu estou vendo aqui que a grande maioria aqui é mulher. Gente, eu olhava para aquelas mulheres assim, as mulheres olhavam para minha cara e falavam assim, acho que essa mulher aí, ela não é normal, ela deve ter algum problema, né? E eu falei, bom, então, vamos lá. O que você faz, fulano? Você gosta? Você trabalha aqui há quanto tempo e tal, não sei o quê? Gente, e do nada, eu comecei a falar do eu. Falei, olha, então, como que eu queria que todo mundo aqui parasse para pensar? Como que eu me sinto como profissional? Quem sou eu como profissional? Porque a gente está acostumado aqui, em segundos, a pegar o celular ali, o WhatsApp, meter o pau no ser humano, rapidinho, chega em não sei quantas mil pessoas, mas a gente tem dificuldade de chegar na coleguinha que está do nosso lado e, às vezes, conversar e falar alguma coisa que a gente não está satisfeito com a conduta, com a postura, ou algo que a outra coleguinha comentou, ou que o colega comentou, que, de repente, chegou na gente em forma de fofoca, chegou na gente em forma de comentário e, muitas vezes, distorcido. Então, gente, alguém já passou por isso aqui, menina? Eu olhava para a cara daquele povo assim, eu pensava, de repente, aquelas mulheres que falavam assim, estão a doida, bem aqui na frente, as mulheres começaram a olhar para mim, os homens, quem estava no auditório, e falou assim, realmente isso acontece. Eu falei, pois é, às vezes o que separa a gente é uma parede de gesso, com reboco e tudo pintadinho ali, de menos de 10 centímetros, mas a gente não tem coragem de pegar essa paredinha, atravessar e conversar com a colega e pedir desculpa e discutir sobre um assunto, sobre algo no trabalho. Então, gente, como é que você se vê como profissional? Aí todo mundo tinha um papelzinho lá, eu falei assim, bom, coloca aí, de 0 a 10, quanto que você se dá como profissional? Quem é você dentro do ambiente de trabalho? Gente, e esse assunto... Os slides ficaram para trás, né? Os slides ficaram esquecidos. Mas esse assunto, assim, foi tão interessante, tão polêmico dentro daquele ambiente de trabalho, né? Que exatamente acabou que, assim, uma palestra que era para durar 1 hora, eu saí de lá mais de 3 horas depois, porque ainda teve gente, assim, ao redor, conversando vão saindo junto, né? E discutindo determinados temas, determinados assuntos. Daqui a pouco chegou a diretora lá de RH e falou assim, nossa, você abordou um tema muito importante para nós, porque aqui a gente tem muito problema com fofoca, com picuinha, com coisinha. Que empresa não tem. Não, aí eu falei assim, pois é, que empresa que realmente, que empresa que não tem. Né? Mas é o que eu digo? Eu digo o seguinte... A empresa, ela vira uma série da Netflix. Tem os vilões, tem os mocinhos, tem a série, a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada. As pessoas começam a criar uma... É reflexo desse nosso comportamento, de não saber se posicionar. Exatamente. Mas se eu te falar que essa situação que aconteceu comigo me favoreceu numa série de treinamentos e palestras que hoje eu ministro nas empresas sobre a questão... Aí a gente foca de novo lá na história da ergonomia, principalmente a ergonomia organizacional, relações. Relações dentro do ambiente de trabalho. Quer dizer, hoje a gente permanece mais tempo dentro do nosso trabalho do que na nossa casa, com a nossa família, com os nossos entes queridos. Só que dentro do nosso trabalho, a gente cria, às vezes, tanto conflito. A gente tem o hábito de meter o pau no outro coleguinha, de discutir, né? Falar mal do outro coleguinha. Às vezes, pelo WhatsApp, você consegue mandar a fofoca ali em segundos, em minutos, para várias pessoas, mas você não consegue chegar no coleguinha ali, no profissional, no seu colega de trabalho e falar o que você está pensando.
Falar da sua frustração, de algo que possa ter acontecido na relação dos dois ali durante uma atividade de trabalho. Sim. E isso, gente, principalmente na mulher. Você falou uma coisa importante. O homem, ele é mais racional. A gente brinca muito, que o homem, quando o Dana ser fofoqueiro, hein? Nossa senhora, a gente brinca, fala assim, gente, o homem, quando o Dana fazer fofoca, ele é pior do que a mulher. Mas a quantidade de mulheres, às vezes, é muito maior. Por quê? Porque de uma coisinha vira algo, às vezes, muito grande e desnecessário. Então, que é uma coisa mais interessante do que você trazer esse tipo de discussão para dentro do seu ambiente de trabalho, para você trabalhar as relações, como que eu me vejo? Na hora que eu falo essa frase, como eu me vejo, quanto que eu me dou de nota como profissional, você vê que as pessoas abaixam, que as pessoas começam a pensar, né? Quem eu sou? Como que eu sou? Eu estou falando tanto mal do meu colega, da minha colega ali, mas quem eu sou como profissional? E de 0 a 10 é difícil, né? Claro que vão ter o super hiper, o super ego, que vão ser os 10. Mas quem é honesto consigo mesmo, pelo menos intimamente ali lá dentro, ele vai falar, poxa, realmente, quanto que eu me dou? Que nota que eu me daria? Porque hoje a gente está naquela situação que eu falei, a situação do meme. A gente reclama de tudo, está insatisfeito com tudo, mas o que a gente faz para mudar? Nós, mulheres, principalmente, o que a gente faz para mudar? Ainda mais com tanta tecnologia nova. As formas de comunicação, o WhatsApp, comunicação via WhatsApp, o que as pessoas ficam mostrando em suas redes sociais, isso anda deixando as relações mais enfraquecidas. Adoecidas. A pessoa divulga na rede social uma coisa Que ela não é. que ela não é. E esses dias... As pessoas estão ficando cada vez melhores nisso, né? De Sim. montar uma simulação. Simular algo que não é. E eu vou falar para vocês, eu passei uma vergonha esses dias, recentemente, que eu falei, meu Deus do céu, por que eu Passei não no débito. É o segundo conta pra gente. Cheguei, tava negociando lá com a mulher, né, no WhatsApp. Queria comprar um negócio, falei, não, quarta-feira eu vou ir pra ver direitinho. Ela me mandou as fotos, coisa de mulher, né? Ver roupas, essas coisas. Sim, a gente faz... Aí a mulher manda, aí você fala assim, gente, mas eu sou tão larga que não amo, não sei o quê, eu gosto de experimentar. Então, ó, Flora, pode deixar que tal dia eu vou aí e enfim. Cheguei na loja, gente, a foto da mulher no WhatsApp, perfeita. Falei, nossa, que mulher linda, com todo o respeito. Não que ela não fosse bonita presencialmente, mas eu cheguei, aí falei assim, eu tô procurando a fulana. Aí ela, sou eu. Me desculpa e tal, é porque eu não te reconheci. Quando eu vi, eu falei assim, eu não te reconheci. Aí ela, pela foto, eu falei, nossa, gente, será que só fui eu que falou isso? Passa a autoridade, né? Mas é por causa disso, assim, essa necessidade, às vezes, que a gente tem em função desses blogs, desses Instagram, de tudo mais, de viver algo que a gente não é. De parecer algo que a gente não é. E isso tá fazendo mal pra gente como mulher. Você sabe que foi graças a isso que o Instagram tirou o número de curtida. Sabia? Antes aparecia, tantas pessoas curtiram. E a pessoa fica tão ansiosa com aquilo, Sim. que se ela não teve nenhuma curtida, ela para de postar. E isso é ruim para a plataforma. Eles prometeram tirar o filtro, mas não aconteceu ainda, né? Há esses movimentos. Na verdade, os algoritmos e as redes sociais, eles vão estudando como a humanidade está se comportando e eles matematicamente jogam para dentro do computador alguns tipos de decisão. Isso é o AI, E né? estratégica, né? E não dá para reclamar dele, porque na verdade quem alimentou ele fomos nós. Então é o nosso comportamento que está sendo refletido lá e a gente está reclamando daquele comportamento que leva a gente a ter um comportamento. Não! Exato. Começa aqui no eu, como você bem levou. Vamos parar de reclamar do de fora, né? Começa no meu comportamento. O que eu estou fazendo para mudar? Exatamente. E eu acho que a mulher mais do que nunca. E ela tem que pensar, eu tenho outras possibilidades. Eu vou ter uma hora que eu vou ter que parar sim, uma hora eu vou ter que ceder sim. Eu não dou conta de fazer as 7, 8 profissões que eu levantei e pensei, eu tenho tudo isso para fazer. Vai ter um momento que o seu filho vai ficar sem você estar lá presente na apresentação dele, você vai sentir a pior mãe do mundo, mas é aquela história, você tem que mostrar para ele o outro lado também. Filho, ó, mamãe estava trabalhando, era algo importante para o futuro das pessoas, para o nosso futuro. Porque dói, gente. Dói.
Quando uma mãe deixa de estar na apresentação de um filho, é muito dolorido. Quem é que já não passou por uma situação dessa? Até um trânsito, uma coisa que te acontece inesperada. Então, o que eu penso? Eu acho que nós mulheres, temos que trabalhar para as mulheres, mostrar para as mulheres que as coisas são difíceis sim, que as frustrações vão acontecer sim, e que nada é perfeito e que a gente não dá conta de tudo. E que a gente tem que se assumir. Por exemplo, amamentação. Gente, tem mulher que é feliz amamentando, mas tem mulher que não é. Então, por que a gente não pode dizer eu não gostei, não gosto, Não e foi vou um fazer. momento que E outra, eu fiz por obrigação, porque a palavra quero mulheres não é um bloco de mulheres. Dentro de mulheres tem uma diversidade gigantesca. exatamente. De escolhas, de contexto, cultura, valores, raça, preferência. Então, assim, de tudo. E quando a gente vê uma mulher que nem você, empresária, forte, com posicionamento, dá gosto, Michele. Sabe? Mas é sofrido, não é fácil não, Fê. Querida. Hoje em dia, como é a sua rotina? É essa ilusão, né? De que, mas ela consegue porque ela. Não, né? Porque ela batalhou e tá sofrendo. Né? E que Tá as coisas não sofrendo, vieram. tá escolhendo com todos os dias a E sua luta. quando né? a gente, pelo menos vou falar por mim, novinha, ergonomista novinha, o assédio, ele era praticamente de praxe. Chegava na empresa, apresentava RG, falava o que eu queria dizer, passava por integração, depois passava por um assédio. Parecia que fazia parte do onboarding, sabe? Era muito. Depois que a gente vai se posicionando, vai, sei lá, furando o sistema de alguma forma, às vezes até com a nossa expressão, não sei, a gente acaba criando alguns artifícios que vai diminuindo. Mas bem novinha, quando eu comecei a profissão, assédio era demais. Não, eu sempre passei dificuldades com relação a essa questão de assédio, porque na área de segurança do trabalho, é isso, você está lidando com muitos homens e poucas mulheres. Então, há uma discrepância natural aí. Então, assim, o assédio vai existir. Mas é o que você falou, é o posicionamento, é como que a gente se posiciona. Porque, assim, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também como mulher, muita gente vai falar assim, ela é louca, ela é preconceituosa, vão escutar, vão querer agora me dar uma surra. Mas eu digo, até a nossa postura, a nossa roupa... Né, o nosso calçado, tudo que a gente usa, às vezes, a gente tem que saber, peraí, eu posso usar essa roupa nesse ambiente? Eu posso usar esse tipo de maquiagem nesse ambiente? Será que eu não estou chamando muita atenção para um setor, para um lugar que talvez esse excesso não seja adequado, não seja conveniente? E o que a gente tem que saber é cortar o mal pela raiz. A gente tem que saber se posicionar, mesmo correndo o risco, infelizmente, às vezes, de sermos demitida. Porque acontece. Acontece. A grande maioria das vezes acontece. Você não cede, você pode ser demitida. Então, assim, eu digo para as mulheres, se posicione desde o começo. Assédio vai existir. A dificuldade para a mulher na área de segurança do trabalho, ela ainda é muito grande. É o que a gente comentou, 10% hoje são mulheres. O restante das pessoas formadas aí na área de segurança, medicina do trabalho, são homens. Então, mas eu digo, o mercado existe, isso está crescendo, eu acho que é um campo excelente para a mulher. A mulher, como gestora, ela só tem crescido porque ela mostra que essa sensibilidade, para ela, isso é importante na hora de fazer gestão. Sim. Porque você consegue verificar detalhes que, às vezes, o homem, por ser mais racional, ele não percebe, ele não observa. Nessa questão organizacional, essa questão do risco psicossocial, eu acho que a mulher tem tudo para crescer. É uma área aí que eu acho assim que vale a pena as mulheres começarem a olhar com carinho na hora de escolher a sua profissão. Não focar em algo único, dizer sou assim, vou morrer assim, não. O mundo está mudando muito rápido. As coisas estão mudando, a gente tem a tecnologia que a gente tem que saber usar, inclusive, a nosso favor. Sim. Tanto na nossa vida profissional quanto pessoal. Parar de ficar olhando a outra lá e falar assim, nossa, mas a fulana lá é toda malhadinha, não sei o que. Mas, filha, problema, deixa ela ter a vida dela e você vai fazer a sua quando você puder, dentro da sua realidade. Isso aí. Por quê? Porque são escolhas. Agora, até para a mulher escolher, às vezes ela sofre. Por quê? Porque ela vai ter pressão. Ela vai ter pressão dentro de casa. Ela vai ter pressão na família. Como que você vai trabalhar em tal coisa? Igual lá no início, minha família só via as mulheres como professoras. As mulheres só podiam ser professoras. Como assim?
Você foi para outra área totalmente diferente. E então, às vezes, é o que eu falo, o preconceito vem de nós mulheres, o preconceito vem dentro da nossa casa, vem com as nossas mães, com a nossa criação. Então, a gente tem que saber se posicionar e entender que a frustração ela vai existir sempre. Isso aí não vai mudar. Não tem fórmula para não, não tem. Demais. Mi, você é uma querida. Amamos receber você aqui. E claro, né, chegando nos minutinhos finais, sempre vai ser revoltirinhas assim? Eu vou ser sempre revoltada com o final do papo, que tá muito bom. Sempre eu vou gritar. Sempre revoltirinhas, assim. Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso episódio do Elas na Proteção com a nossa querida Michele. E aí, claro, vamos chamar a vinheta do Ela Me Inspira. Esse momento que a gente para tudo, foca na Michele e ela deixa essa mensagem final para inspirar quem está nos assistindo. Vamos chamar o Ela Me Inspira. De mulher para mulher, a dificuldade ela sempre vai existir. O preconceito ele vai existir. A dificuldade vai continuar, mas a gente tem como superar. Eu brinco, falo que mulher dá conta de tudo, mulher é capaz de tudo, mas desde que ela se posicione e que ela tenha coragem de dizer o que ela pensa, o que ela sente e o que ela quer. Mulher é bicho poderoso. Mulher consegue e chega aonde ela quiser. É isso, gente. Nós somos mulheres, vamos nos ajudar. De mulher para mulher, hein? Mulheres na proteção. Nossa, me arrepiei. Acho que foi a melhor final, assim, melhor frase. Olha, devia ser o nosso novo slogan. Devia. A gente dá os créditos para mim. Você é uma querida, super convidada para voltar, para falar mais vezes, porque assim, tanta coisa com essa energia maravilhosa, engraçadíssima. Assim, segurei umas 3 crises de riso, porque você é muito espontânea, muito linda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, querida. Gente, eu que agradeço. E realmente, assim, esses dias eu dei uma entrevista para uma outra revista e eu falei assim, eu até brinquei, né? Eu falei assim, gente, vocês querem escutar a parte legítima ou a parte política, né? Você posso falar um pouco da verdade ou um pouco... Porque é isso, gente. Mulher é um povo, mulher é... Então, essa coisa da gente ficar o tempo todo só usando aquele clichê da busca por igualdade, eu, sinceramente, eu acho que a gente perde muito tempo nisso. Eu não sei a opinião de vocês. A graça está na diversidade. Exato. Tem espaço para todo mundo. Tem Quando a gente espaço pra busca todo só mundo. a igualdade, a gente está buscando muito pouco. Sim. E outra coisa, se a gente tem um filho, uma filha, é ali. Até na hora que a gente está educando nosso filho, nossa filha. Porque muitas vezes, o que a gente observa? Cometendo erros. Fazendo exatamente aquilo que a gente está brigando aqui para no mercado de trabalho. Eu não quero esse comportamento, mas em casa é o exemplo que eu estou dando, é o que eu estou ensinando. É isso. Polarizando. É isso. Seguimos polarizando. Né? Muito obrigada, meu Gente, eu que amor. agradeço. Desculpa, espero que eu tenha atendido aí. Foi Superou, né? Odiei o meu atraso. Vou matar o Paulinho, viu, Alexandre? Cheguei 9 da manhã, aí o Paulinho falou assim, não, vim aqui no exame e tal, pra gente conversar, não sei o que, daqui a pouco, Paulinho, vamos almoçar, e eu falei, gente, vamos conversar com a doutora Mariana, eu falei, deixa eu estar atrasada, eu não chego atrasada em tudo quanto é lugar que eu vou 1 hora antes, quando eu vou dar meus treinamentos, minhas coisas, e eu, nossa, você que me convidou lá pro podcast, eu falei, eu vou chegar atrasada, que eu vou... Gente, mas muito obrigada. A gente que agradece. Aliás, fazendo uma pequena finalização, até para quem está assistindo a gente, você ganha o capacete da MSA. Olha que legal. A botinha da Marluvas, estão nossos patrocinadores, nossos apoiadores. E, gente, esse furacão engraçadíssimo. Para vocês que nos assistiram, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Michele veio de Brasília, linda para ser entrevistada pela gente no Elas da Proteção. E ficamos por aqui. Curta, compartilhe, comente, porque esse programa, vocês viram, ela tem essa energia deliciosa. E, aliás, já vou comunicar que seguimos invictas. Não tem uma pessoa que chega aqui para ser entrevistada e não sai com um sorriso no rosto, com energia lá em cima. Estamos realmente fortalecendo uma comunidade incrível, contando histórias maravilhosas, e a gente só segue graças a você. Fica o agradecimento à MSA, a Marluvas, aos estúdios da AnimaSeg e à
Revista Proteção, que permite a existência desse espaço extraordinário. Junto com Fernanda Neto, eu sou Fabiana Raulino e a gente encerra mais um Elas na Proteção, que estreia todo dia, toda quinta-feira ao meio-dia. E claro, siga a playlist que tem esse episódio e mais um monte de histórias legais. Até a semana que vem no Elas na Proteção.